Excelente manhã para você que está aí do outro lado. Eu saúdo você com a paz que transcende todo entendimento, a paz que vem lá do alto, onde Cristo Jesus vive. E nessa manhã eu quero deixar para vocês uma mensagem cirúrgica, uma mensagem rápida, assim como fala o pastor Cirilo, que Deus falou muito ao meu coração agora há pouquíssimo tempo. Se ligue no versículo e capítulo aí. Mateus capítulo 21, a partir do versículo 4. E está escrito assim na minha e na sua Bíblia. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não responderam eles. E ele disse: Lança a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. Eu ainda quero chamar a sua atenção para alguns versículos antes. Estavam juntos, no versículo 2, ainda no capítulo 21. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e filho de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Mais uma vez aqui nós vemos um caso típico. Jesus Cristo morreu e os discípulos ficaram dispersos. Havia sobre a vida de Pedro, assim como na vida dos outros discípulos, uma promessa em permanecer, uma ordenança em permanecer em Jerusalém. Mas com a morte de Jesus, eles se viram desfocados. Cada um voltou a fazer atividades que eles faziam antes. Não é que isso era errado, mas eles voltaram a praticar as coisas que eles praticaram antes. E Pedro, Simão Pedro, como ele era um pescador, ele se viu na possibilidade, na oportunidade ali de pescar. E juntamente com ele, outros discípulos o acompanharam. E por ser um pescador profissional, pessoal, ele ficou a noite inteira pescando e não pescou nada. A palavra de Deus relata no versículo 3: e não pescaram nada naquela noite. Portanto, logo no início, nós lemos o versículo 4 que ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E acredito eu que nesse momento que fala que Jesus Cristo perguntou, na verdade ele deve ter gritado, falando um pouco alto. E filhos, olha que intimidade. Filhos, vocês têm algo para comer? E os discípulos não reconheceram. Olha a intimidade com qual Jesus Cristo trata eles. No entanto, eles não o reconheceram. E Jesus Cristo, na sequência, no versículo 6, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E eles lançaram. E não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Muitas das vezes em nossas vidas acontece que, por um momento, dado a nossa fé, a nossa incredulidade em não guardar e não acreditar nas promessas de Deus, voltamos a praticar as velhas obras. Voltamos a pescar. Acreditamos em nossas habilidades. Eu sou um pescador profissional. Eu vou pescar, eu vou conseguir pegar grandes peixes. E no entanto, meus irmãos amados em Cristo Jesus, muitas das vezes em nossas vidas as coisas não acontecem porque nós estamos totalmente fora do propósito de Deus em nossas vidas. O propósito de Deus para a vida de Pedro e dos discípulos era ser pescador de homens. E por um momento, no momento da morte de Jesus Cristo, eles se viram dispersos. Eles perderam o foco e voltaram para as atividades profissionais naturais. O que Jesus Cristo tinha para a vida deles era bem maior do que eles pensavam, do que eles imaginavam. E diante de uma pescaria fracassada, somente um pescador profissional sabe o que é voltar para casa, sem novidade nenhuma para casa, sem provisão para a família. E ao ser questionado, talvez pelos colegas e amigos, então pescaram? Só um pescador profissional sabe
a sensação de voltar para casa com as mãos vazias. E diante dessa situação, Jesus Cristo aparece. Jesus Cristo, na verdade, interroga eles: filho, vocês têm algo para comer? E eles disseram nada. Então Jesus Cristo pede para eles lançarem a rede novamente. No entanto, no lado direito, houve uma direção. E eles lançaram a rede e mal conseguiram trazer ela à tona, dada a quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Diante de toda a situação, eu vejo que Pedro conheceu ali a situação dele de estar nu, não no sentido pejorativo, no sentido de estar distante um pouco do que Deus havia ordenado para ele. E a vergonha fez com que ele mergulhasse. E um pouco mais adiante, nós podemos observar o questionamento de Jesus. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ele ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Ele reconhecia que Jesus Cristo é onisciente, é onipresente, é poderoso. E disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Naquele momento Jesus Cristo estava tratando com Pedro, tratando a base, a estrutura. Ele estava consolidando o chamado na vida de Pedro. E nós sabemos que logo quando Pedro recebeu o Espírito Santo, em uma única pregação, ele ganhou muitas almas para Jesus Cristo. Nesta manhã, eu te questiono acerca de que tu tem feito da sua vida, do seu chamado. Às vezes buscamos muitas coisas, mas somente uma coisa é necessária: o reino de Deus. Ele deve ser prioridade em nossas vidas. Nós fomos comprados por um alto preço, preço de morte. E a Bíblia diz assim, João capítulo 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que nós temos feito com o nosso tempo, com o nosso chamado? Amado em Cristo Jesus, quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, que no lugar da sua vergonha, Jesus Cristo está falando nessa manhã que Ele vai te honrar. Volte para o mar. Volte para Cristo Jesus. Confesse Ele como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E Ele há de fazer o melhor por você e pelos seus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu ministro a Tua bênção sobre a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem, essa pessoa que está assistindo essa mensagem. Deus, alcance que o Seu poder, Sua graça, Deus, em nome de Jesus Cristo, vá de encontro ao coração, libertando, quebrando cadeia, libertando de algemas e tudo que aprisiona essa pessoa de servir o Senhor, de ser livre. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu libero a bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Sinta-se abençoado. Volte para o mar alto. O Senhor trabalha para aqueles que nele confiam. Simplesmente confia e caminhe. Amém? Grande abraço. Tchau.